Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. O que não falta hoje aqui é gente bonita, né? Se eu soubesse, eu tinha vindo com uma roupa dessas aí também, ó. Fui pego de surpresa. Uma alegria estar de volta aqui nesse lindo ministério, revendo amigos, conhecendo irmãos. A simpatia do apóstolo Júlio e da apóstola Joselene chega a constranger, gente. Deus abençoe vocês de todo o coração. E eu me lembrei que da última vez ela falou isso também, que ela me escuta desde pequenininha. Como se eu tivesse 200 anos de idade. É que eu comecei pregando muito cedo. Eu prego desde os 13 anos de idade. E hoje estou com 52, cara de 60, corpinho de 70. Hahaha, porque não é você, bocó. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e o versículo de número 6. Deus está aqui. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. É dia de festa. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos. E nós entendemos que o Senhor está na casa. E que só o Senhor deve ser glorificado nesta noite. E que tudo aquilo que o seu coração desejar, faça acontecer na sua casa. Nós viemos, Senhor, em atitude de te adorar. Portanto, mexe com a nossa alma nesta noite. Revigora o nosso espírito nessa noite. E dê saúde ao nosso corpo, velho e cansado. E fala conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. O texto que eu li nessa noite, ele não aconteceu na festa do tabernáculo, mas ele aconteceu um dia depois da festa do Pentecoste. Israel tem 3 festas, entre tantas, que são as principais: a Páscoa, o tabernáculo e o Pentecoste. A festa do tabernáculo é uma festa emocionante para o povo judeu. Eles rememoram os anos em que Deus os tirou do Egito e os levou até a terra prometida. Mas no interregno de 40 anos, o Senhor foi quem os sustentou no meio do deserto. E no meio do deserto eles habitavam em tendas. E ali eles conheceram Deus de verdade. Não apenas um Deus, uma divindade que queria ser adorada, mas um Deus protetor, um Deus Pai. Um Deus que se preocupou em todos os sentidos com eles. A caminhada de Israel no meio do deserto é uma epopeia. E nós que lemos a Bíblia nos deliciamos com a história. Porque entre o Egito e Canaã, eles viveram no deserto. Viveram onde? Por quantos anos? Quem é que sobrevive 40 anos no deserto? Num deserto que não tem água potável, num deserto que não tem como plantar o trigo para se fazer o pão, num deserto que não tem como cuidar de animais e deles tirar a pele para fazer a sua roupa. É no meio do deserto que eles conhecem Deus. Aliás, o deserto só era deserto para os beduínos. Para Israel era um passeio, porque lá no deserto a mão de Deus estava sobre eles. Eles conheceram literalmente o significado do nome de Deus, Jeová Jireh,
o Deus da providência. Porque foi no deserto que Deus transformou o céu numa padaria. E por 40 anos, todos os dias às 5 da manhã, o pão estava lá na entrada da tenda deles. O dia que eles enjoaram do pão, Deus fechou a padaria e transformou o céu numa churrascaria. E fez chover carne na mesa deles. E eu que pensava que a expressão, menino, você vai comer carne até sair pelo nariz, achava que era da minha mãe ou da minha avó, fui descobrir que era uma expressão divina. Foi Deus quem disse isso ao povo hebreu. Vocês querem comer carne? Então eu darei carne a vocês, vão comer carne até sair pelos seus narizes. Eles descobriram Deus no meio do deserto. Viram um Deus que se preocupou com a roupa deles. Porque a minha Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia. O sapato não furava. Foi a primeira e única vez na história do mundo que por 40 anos os homens tiveram paz. Porque as mulheres não tinham que ficar pedindo dinheiro para comprar roupa. Não tinham que ir para o meio do shopping com cartão de crédito. Porque a roupa não envelhecia e o sapato não furava. Por 40 anos no meio do deserto, eles não tiveram câncer de pele. E era para ter. Porque durante o dia chega a 45 graus na sombra aquele lugar. E no mesmo lugar onde dá 45 graus na sombra, lá pelas 2 horas da tarde, às 3 horas da manhã chega a menos 6 graus centígrados. É um lugar inóspito, é um lugar maluco. Ou seja, ou você vai ter câncer de pele de manhã, ou vai morrer de frio à noite. Pois Deus disse, isso só para os beduínos. Para o meu povo, eu tenho para eles uma sombra durante o dia e uma tocha acesa no calor da noite. Por isso eles fazem a festa do tabernáculo, lembrando como Deus cuidou deles enquanto eles estavam no deserto. Eu não sei se tem alguém aqui no deserto. Fique em paz, porque o deserto só é colocado na frente de um crente quando tem algo muito grande para ele encontrar ali na frente. E no deserto é que você vai conhecer Deus como Ele é. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas eu quero falar do dia depois do Pentecoste. Esses versículos que eu li aqui têm mexido com o meu coração o ano todo. E olha que eu já preguei em Pentecoste, já preguei em Atos dos Apóstolos 1 milhão de vezes. Mas de vez em quando o Espírito Santo faz um texto saltar nos nossos olhos e ele dá uma revelação mais profunda. O texto que eu li vai mudar a nossa história nessa noite. Pastor, como assim? O texto é extremamente conhecido, Pedro e João na porta do Templo Formosa. Quem nunca leu sobre isso? Quem nunca viu sobre isso? Todos nós já vimos. Desde criança na igreja, eu sempre vejo alguém falar sobre o paralítico da Porta Formosa. Mas um dia desses lendo, Deus fez saltar o texto. E o Senhor me fez ler as palavras pausadamente. E eu percebi que durante anos eu ouvi os irmãos contarem a história de maneira equivocada. E eu acabei contando a história de maneira equivocada porque copiava os outros. Eu sempre dizia que Pedro e João disse ao paralítico, olha para nós. E eles disseram, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu sempre freguei isso e falei isso. E eu acabei ouvindo isso. Mas o texto não está no plural. Estava assim, Pedro e João. Mas somente Pedro disse, eu não tenho. Não foi Pedro e João, foi apenas Pedro. E quando comecei a ler isso, eu falei, o que aconteceu? Por que só Pedro invocou essa autoridade? Conhecendo a história dos hebreus e um pouquinho da história dos discípulos de Jesus, você vai saber que João e Pedro eram sócios em uma embarcação. Eles cresceram juntos, trabalharam juntos e eram homens extremamente simplórios. Se você ler, por acaso, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir algo que poucas pessoas sabem.